Nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos, iluminados de vida, vida além de qualquer medida. É a nossa luz, não a nossa sombra, o que mais nos apavora. E assim nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante? Quem sou eu para ser, na realidade, quem é você para não ser? Você é filho do universo, se fazer de pequeno não ajuda o mundo. Você é filho do universo, se fazer de pequeno não ajuda o mundo. Não há iluminação em se encolher. Nascemos para manifestar o todo que está dentro de nós. E conforme deixamos nossa luz brilhar, inconscientemente libertamos outros em permissão para fazer o mesmo. E ao passo que nos libertamos do nosso medo, nossa presença liberta outros. Você é filho do universo, se fazer de pequeno não ajuda o mundo. Muito boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Uma letra do Nelson Mandela que eu musiquei há um tempinho atrás, eu acho que ela conversa um pouco com o tema que a gente vai estar abordando hoje. Queria contar para vocês, para aqueles que não me conhecem ainda ou que não sabem da origem, né, desse trabalho que eu faço com a consciência sistêmica. Eu criei um método, sou o criador do método Terapia da Expressão. Terapia da Expressão, eu comecei a formular ele com o trabalho da respiração em 1988, já faz um tempinho. Depois eu avancei um pouco mais buscando outros recursos em 1995, quando me mudei para São Paulo. E lá morei 19 anos. Mais ou menos nesse período, pertinho ali de 2000, eu tive uma oportunidade, quase que casual, num processo de percepção mesmo, com uma amiga que tinha um problema com asma. Eu percebi algo diferente dentro dos estudos que eu tinha da respiração, e a partir dali eu comecei
questionar a possibilidade de que eu tinha descoberto algo novo ou algo que me servia bastante como ferramenta para um diagnóstico de problemas, doenças, enfim. E segui tocando barco, que ajudei algumas pessoas um pouco mais, comecei a buscar conhecimentos que pudessem agregar valor de solução, porque eu tinha dentro da terapia da expressão uma excelência em chegar em diagnóstico, mas não tinha uma excelência em oferecer soluções. E aí eu fui buscar beber da fonte da psicanálise e também do Fernando de Freitas com a consciência sistêmica. E é lógico que isso ampliou bastante o meu trabalho. Eu quero compartilhar dentro desse método que a gente trabalha, que eu trabalho, que é a consciência sistêmica, compartilhar com vocês um pouquinho das nossas percepções ao redor aí de dependências e codependências. Eu preparei um roteirinho aqui para não me perder, que eu gosto de falar uma barbaridade. Eu queria já de imediato chamar a minha convidada de hoje, chamar a Luísa, para a gente estar batendo bola aqui. Vamos ver. Ei, Luísa, bem-vinda. E aí, Paulo, muito obrigada, que honra estar aqui com você essa noite. Gentileza tua em aceitar esse convite. Eu queria que tu Foi um contasse prazer. para quem está com a gente aqui, Uhum. quem é tu na vida? Ok. Bom, eu sou Luísa Freitas, sou terapeuta sistêmica, coach, consteladora, sou personal trainer também. Sou filha do Fernando Freitas, criador do método do consciência sistêmica, então é algo que já está dentro da família, no sentido, a gente trabalhou bastante, sentimos na pele os desafios, as dores para estar aqui hoje. Então é muito gratificante poder ajudar as outras pessoas a atingir esse grau de liberdade, né? Às vezes a gente fica tão preso em questões do dia a dia, no tema que a gente vai abordar hoje, de dependência e codependência. E tem maneiras simples de sair dos problemas, mas a gente gosta de complicar, né? A gente E, gosta de causar um triângulo dramático, que eu acho que é interessante a gente falar aqui também, ensinar essa Luísa, abordagem. se tu puder compartilhar também, que tu pudesses compartilhar com a gente a tua atuação, que lugares Uhum. tu hoje no Brasil, como é que tu está oferecendo o consciência sistêmica a partir da tua percepção, do teu olhar. Uhum. Bom, o consciência sistêmica é uma técnica, né? É um método, na verdade, é um método onde a gente usa a constelação sistêmica como uma técnica base, né? Os ensinamentos de Bert Hellinger e tudo mais. E eu me especializei na área de distúrbios alimentares. Eu atendo em todas as áreas, mas distúrbios alimentares, confesso que é algo que me chama muita atenção, porque é algo que eu vivi na pele, que eu superei. Então, assim, eu passei pelo caminho das pedras, eu sei como sair, então eu tenho uma condição melhor de ensinar as outras pessoas a passar por esse caminho também. Eu atendo online, eu faço constelação online, faço constelação individual, faço constelação em grupo, dou palestras, dou cursos, tem curso online lá no site do Fernando Freitas CS também. Nós somos todos uma equipe. Consciência sistêmica é algo que a gente está levando para o mundo inteiro, né, Paulo? Que eu acho que é tão transformador.
transformou as nossas vidas, pelo menos a minha transformou demais, e eu confio de olhos fechados que não por ser o meu pai que criou, nada disso, mas eu vivi também, foi esse método que abriu a minha cabeça, abriu minha mente, ampliou minha consciência demais, e eu devo tudo isso a todos esses ensinamentos e, claro, honrar tudo isso, passar isso para o maior número de pessoas. Então, tem consciência sistêmica no Brasil inteiro. É só entrar no site, procurar lá o curso para fazer presencial. Se Deus quiser, vamos abrir uma turma em Miami esse ano ainda e vamos para o mundo. A consciência sistêmica ela traz, gente, para quem ainda não conhece, né? A gente usa 3 ferramentas importantes para estar diagnosticando e para estar apresentando soluções para os temas que as pessoas trazem, né? Que é as linguagens do corpo, as linguagens da doença e os movimentos sistêmicos, aquilo que está oculto, que a gente não está percebendo. Eu hoje estava atendendo, eu faço um trabalho, Luiz, aqui semanalmente, uma vez por semana, numa casa de apoio a dependentes químicos, né? E hoje, no atendimento que eu fiz com eles, eu estava compartilhando de que a gente consegue perceber uma pequena camada do que realmente é a verdade, é a realidade que nos abarca. Né? Aquilo que a gente está consciente é uma pequena partezinha. E é onde praticamente a gente estrutura a nossa vida. 7% é o que os especialistas dizem. 93% daquilo que a gente está se relacionando ou não está se relacionando está inconsciente, nós não estamos vendo. E a gente não está conseguindo, às vezes, perceber, tomar decisões, novas decisões, ou sair de emaranhamentos e de desafios, porque não está vendo algo. Eu sempre uso uma imagem que é: o primeiro passo eu preciso ver, né? E depois de ver, eu preciso chegar nas novas posturas que habilitam e viabilizam um caminho em direção à vida e ao futuro, né, como diz o nosso mestre. Então, tu, Luísa, aliás, um pouquinho diferente de ti, eu cheguei na consciência sistêmica buscando ferramentas para agregar à terapia da expressão, ao meu método. E eu fui surpreendido muito positivamente. Como se eu tivesse virado uma chave, uma mudança de paradigma no meu trabalho terapêutico e na minha vida pessoal também. E isso tem sido uma oportunidade de muita gratidão, assim, de eu experimentar muita gratidão, e de um certo jeito meu de me relacionar com a vida, que é ir experimentar, ir ver o que é, deixa eu ver o que é, e depois disso eu posso tirar uma conclusão e tomar uma nova decisão. E, aliás, o meu convite de trazer aqui hoje com a gente foi um pouco assim. Eu senti no meu coração que tu podia ser uma oportunidade para o público que me acompanha, para as pessoas que estão começando a me acompanhar. Eu estou começando esse trabalho digital, então não tenho prática. As pessoas que semanalmente estão aqui há mais ou menos 2, 3 semanas comigo, sabem que eu fico patinando aqui na tecnologia, no telefone, como eu viro, trabalhei um pouco, patinei um pouco também na coisa das conexões aqui com a internet, mas agora parece que está tudo resolvido. Eu queria então fazer uma pergunta para ti, ver o que tu pode pensar a respeito disso, dentro daquilo da tua experiência aí, quiçá dentro da experiência também com os distúrbios alimentares, porque também é uma dependência ou não, Luiz? Totalmente. Totalmente. E todo codependente tem um dependente. É alguma coisa que anda junto. Então, assim, a dependência da comida é interessante. Tem um programa no Discovery, eu acho que bastante gente conhece, chama Quilos Mortais. E é muito interessante de observar que são obesos mórbidos que buscam ajuda de um médico, eu não lembro o nome do médico, mas o programa é baseado na cirurgia bariátrica, nos desafios que o obeso precisa enfrentar para perder aqueles quilos iniciais para poder realizar a cirurgia. E é muito interessante, porque todos os distúrbios alimentares, a raiz do problema é a relação com a mãe. E é impressionante. Teve um episódio que me chamou muito a atenção, que era exatamente isso, essa relação de dependente e codependente muito nítida, que era assim, o obeso, ele não fazia nada sozinho, porque o obeso realmente ele volta pro caminho do trauma, né?
que é ele fica dependente de alguém para limpar ele, de alguém para dar comida, de alguém para, enfim, fazer os cuidados básicos como se fosse um bebê. Então, a gente fala que assim, é como se a pessoa voltasse para a origem do trauma, voltou para o berço, é onde aconteceu a origem do trauma, né, na fase oral. E aí, esse homem era um jovem, então a mãe fazia tudo para ele, a mãe fazia tudo, levava no médico, e quando você via, a mãe incentivava ele. Era a coisa mais linda, mãe. Estou te ajudando, eu quero que você te cure. Estou te ajudando, eu tô dando esse apoio para você. Vai, filho, você é capaz. Ok. Só que daí é interessante que assim vai passando a dinâmica durante o programa e na frente do médico é uma coisa. Dentro da casa deles é outra coisa totalmente diferente. Então, quando o cliente ele voltava lá para o médico, ele engordava mais, ele não emagrecia nada. E lá dentro da casa deles, a mãe, ela, não, tá tudo bem, você já se alimentou bem de manhã, agora você pode comer essa parte aqui, esse lanche. Então você vê esses joguinhos de manipulação, de controle da situação, sabe? Porque se eu não tiver aqui, ele não dá conta. Se eu não olhar, ele não vai conseguir melhorar, ele não vai conseguir emagrecer e tal. E aí, quando voltou para o médico, foi muito interessante, que a gente trabalha muito com a leitura corporal, né, Paulo, dentro da consciência sistêmica. Então, a gente pega nas entrelinhas, nas microexpressões. Quando o filho subiu na balança e ele engordou, a mãe fez esse movimento aqui, ó. Um sorrisinho que quase ela não consegue controlar, de tão feliz que ela ficou em ver que está ao meu alcance. Porque quando esse dependente, e você que trabalha com dependentes químicos e tudo mais, é a mesma dinâmica, igualzinho. Tem uma coisa super interessante que eu abordo muito, assim, eu acho que favorece muito nesse trabalho que eu faço com dependentes e codependentes também, é um pouco tirar um emblema, sabe, o paradigma que a gente tem sobre a palavra dependência. Quando a gente traz uma oportunidade como essa que a gente está criando aqui, de colocar de igual para igual, por exemplo, um dependente químico para uma mãe que é dependente de um filho, por exemplo, e de que o sofrimento e as dores que esse ser tem, por exemplo, com o álcool ou com a cocaína, com a droga que for, e ele não é tão diferente com o sofrimento que um filho possa desenvolver nesse relacionamento com a mãe que não, vamos dizer assim, não permite que ele vá para a vida, que ele distancie dela, por exemplo, né? Exato. Quando a gente tira esse signo, parece que fica um pouco mais fácil. Eu sinto que eles respiram, sabe? É como se eles se tornassem parte, eles fizessem parte. Não, então quer dizer que o meu desafio é só mais um desafio? É, só mais um desafio. Exato. Traz humanidade, porque as pessoas acham que eu sou um ET, só comigo que acontece isso, só que na verdade não. Sinceramente, todos nós somos dependentes em algum nível, dependente, codependente. Seres humanos são interdependentes entre si, né? A gente depende de alguma coisa. Só que quando chega no ponto que algo te paralisa ou que te orienta para um caminho doentio, aí sim tem que ser tratado, né? Então, eu até anotei aqui, uma antropóloga, Ellen Fisher, ela fez um estudo que as vias neurais que envolvem um dependente afetivo, de amor, de carinho, são as mesmas vias neurais de um dependente químico. Então, é uma linha muito tênue entre essa questão do dependente e codependente, né? Um filho, por exemplo, na consciência sistêmica a gente vê muito que a primeira droga que existe são os filhos. Vicia. É um amor enorme que vicia, que deixa a gente a um certo nível dependente desse amor. Só que nós, como pais, a gente precisa elaborar o que é esse amor de pai e mãe e de
deixar o filho ir para a vida. Porque senão essa dependência do filho começa a como ser uma dependência de droga. Tem até um nome, vira um filho adicto, que ele precisa suprir as necessidades do vício dos pais. E aí o filho não consegue ir para a vida. Isso aí é tão muitas comum. vezes, muito comum. Aí E é o que é comum pior o e filho mais grave, desenvolver as pessoas não vícios. sabem que isso é um adoecimento, que isso precisa ser tratado. Acho que é o mais grave ainda, Uhum. é o fato da ignorância mesmo, né? Porque tem um significado É. dentro dessa dinâmica, nesse sistema familiar, ou nessa mãe, nesse pai, até mesmo nesse filho, de que isso é um amor saudável, né? E Uhum. talvez para mim o mais grave seja isso, porque as pessoas que vivem essa dinâmica, na maioria, elas não sabem que estão ali causando dor e inviabilizando o movimento, por exemplo, dos filhos para bons casamentos, para bons projetos, para uma vida Exatamente. abundante, né? Para uma Uhum. paternidade, uma maternidade com responsabilidade, não é mesmo? Exatamente. Exatamente. Você não vai acabar cobrando dos filhos o que não pôde receber dos seus próprios pais. Então, essa questão da ignorância da gente viver sem saber, ah, eu falo assim, gente, nada contra o Zeca Pagodinho, tá? Mas eu uso para brincar que assim, as pessoas ficam na síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E a vida vai levando. E É. você, a maré vai levando, vai bater contra as pedras, você vai se estrepar todo e não sabe o que está acontecendo. A partir do momento que você toma consciência, pronto, eu tenho esse problema. Ok, você não é um ET, um ser de outro mundo, de ter esse problema de dependência, codependência. Ok, tem esse problema, trata. Eu fui super codependente. E eu acho que assim, é uma coisa que assim, não some, é um comportamento que a gente adquiriu. Então, eu sempre tenho que me policiar. Só que como eu tenho consciência, de repente acontece eu tenho uma codependência afetiva. Então, de repente, se acontece algum comportamento que eu me pego, epa, tô na codependência aqui, calma aí. Esse é Filho um da outro assunto criança, tá importante, tudo Matheus, bem. porque, Uhum. especialmente dentro da medicina, dentro das terapêuticas, da ajuda, né? Sim. Os profissionais, aliás, eu queria saber como é que tu vê isso, se tu vê positivamente que os profissionais estão acordando para perceber o nível de codependência que eles têm e se eles estão acordados para isso, né? Eu fico muito Uhum. assustado, porque assim, o número, se eu fosse colocar em percentual, por exemplo, que eu me relaciono com profissionais da área da ajuda que estão atentos para as suas codependências, é muito pequeno, coisa de 2%. Pequeno. Então é muito Uhum. grande isso, né? Então tu imagina, por exemplo, numa clínica de dependentes químicos, num hospital, por exemplo, em que tu é atendido por um especialista, por um profissional que não está atento e acordado das dinâmicas que estão acontecendo ali, que não são saudáveis, não é um jeito saudável de ajudar. Eu queria que tu falasse um Uhum. pouco, eu estou mais ou menos pescando as perguntas que as pessoas estão fazendo, mas que tu Sim. respondesse como é que tu vê isso Uhum. no mercado hoje. Tá. Então, eu acho que voltando um pouco, eu acho que para o pessoal entender também o que é a codependência. A codependência é basicamente você se anular, tá? Então, e exatamente, os profissionais da ajuda são muito codependentes. E a gente tem que reconhecer isso. Faz parte da nossa profissão reconhecer, elaborar, tratar para não passar essa carga para o cliente também. Então, a codependência é basicamente isso: é você se anular, você negligenciar as suas questões emocionais, as suas dependências, não, as suas necessidades básicas emocionais, para cuidar dos outros. Então, é muito importante para o codependente, é um vício cuidar dos outros para não ver as suas próprias questões emocionais de você. Então, lembra que no consciência sistêmica a gente usa a abordagem do 5 por 1. Então, a gente tem vários problemas. Tem problema com o filho, tem problema financeiro, tem problema na sexualidade, tem problema de autoestima, enfim. A gente vai criando vários problemas para não enxergar isso aqui. Isso aqui é a raiz do problema. E o codependente,
é uma dificuldade. Ele não quer entrar em contato com isso aqui, mas de jeito nenhum. Porque se entrar em contato com isso aqui, vai se sentir um fracassado, inferior. O codependente tem a necessidade de se sentir o bom, sabe? Também tem a síndrome da Mulher Maravilha. Aquela mulher que dá conta de tudo, que faz tudo, e está sempre com um sorriso no rosto, que nunca se abala, e sempre dá conta. Mas isso não existe, gente. Todos nós temos as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, e a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. Porque se a gente não trabalha isso dentro da gente, como é que a gente é capaz de trabalhar isso com o cliente? Então, ter essa humildade de trabalhar primeiro em si, olhar para as nossas, ter essa coragem do coração, de ver realmente, mexer, cutucar a ferida e seguir em frente com o cliente. Pode falar. Aliás, a dependência, a codependência, estão escondendo alguma coisa aqui. Exato, né? Com certeza. Elas são um instrumento de defesa que, na maior parte das dinâmicas, é usado para eu não ter contato com a minha dor, para eu não ter contato com algo que eu não sei me relacionar, não é mesmo? Exatamente. E acho que é interessante falar para o pessoal também que essa dor é um trauma emocional infantil. Então, são dinâmicas que muitas vezes são inconscientes. A gente não tem a consciência do que a gente está fazendo. É a síndrome do Zeca Pagodinho. Você está indo aonde a vida te leva. E não importa para onde a vida está te levando. Você está indo. Tá? Então é exatamente isso. Porque as dinâmicas infantis, elas estão gravadas lá na nossa amígdala cerebral. É onde a gente não evoca essas memórias. E a maioria das pessoas, e eu acredito que parece que é cultural, né, Paulo? Acho que é muito cultural isso. A gente negligenciar. Hoje eu acho que está mudando um pouco, mas negligenciar que que o bebê não sente nada, que não vai lembrar de nada, deixa, faz mal e tal. Então, só que todas essas questões, elas ficam gravadas dentro de nós, elas ficam gravadas lá na nossa amígdala cerebral, porque o bebê, quando sente, ele não sente assim, por exemplo, vou dar um exemplo assim, digamos que um bebê nasceu e a mãe morreu durante o parto. O bebê, ele não vai sentir desse jeito. Poxa, a minha mãe teve uma pré-eclâmpsia e coitada, ela não resistiu. O bebê não pensa, o bebê não tem consciência. O bebê vai sentir raiva, vai sentir dor. Como assim? Essa mulher me largou aqui, ela é minha vida, entendeu? Então, essas dores vão ficar. Hoje, como adultos, a gente tem a capacidade de elaborar. Mas a gente precisa enxergar, pô, realmente, foi isso que eu senti. Então, entrar em contato com essa dor, esse trauma emocional infantil, que a gente não consegue evocar essas memórias. A gente não consegue lembrar o que a gente fez dentro da barriga da nossa mãe, no nosso aniversário de 1 ano de idade. A gente não sabe lembrar, a gente não tem capacidade de lembrar disso, porque o nosso corpo é muito inteligente. Imagine se a gente fosse capaz de lembrar de toda a dor e sofrimento que a gente passou nesse período, que a gente não tinha capacidade de lidar com isso. Ia ser insuportável. Insuportável. Então, essas dinâmicas, essas feridas que estão dentro de nós, do nosso inconsciente, do jeito que você falou, né, que a gente vive na pontinha do iceberg, nos 7%, tudo que está submerso, aquela pedra enorme, é o que controla a nossa vida. Então, tem até a frase de Carl Jung, que eu amo essa frase, que é: até você se tornar consciente, o seu inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, se você não toma consciência, é a vida te levando de acordo com as suas dinâmicas infantis. E criança, a gente trabalha muito com a criança e o adulto, né, Paulo? Então, a criança, ela não tem a capacidade de resolver problemas. Ela não sabe o que é ajudar os outros. Ela não sabe. A criança, ela tem até essa
essa dinâmica de agradar os pais, né? Um amor Muitas certo. vezes de agradar os pais, porque sim, os pais, contrário do que a nossa cultura diz, os pais são a vida dos filhos e não os filhos são a vida dos pais. Então, Isso é super importante que você está falando, né? super importante. Quem chegou como uma folha em branco que precisa ser preenchida é o bebê, e não o contrário. O bebê está limpo, ele que precisa preencher, ele precisa ser preenchido de amor, de carinho, de afeto, de atenção, e não o bebê tem que proporcionar isso para os pais. Isso me Já custa caro, começa sabe? aí. Isso me Oi? custa bem caro. Essa compreensão, ela me custa caro, sabe? Mas me traz uma esperança de uma renovação na minha vida, sabe? Porque até eu ter esse conhecimento, essa dinâmica ela era invertida. Então, vamos pensar que eu, enquanto pai, eu tomava minhas decisões pensando em mim e não pensando, por exemplo, que eu tenho um filho que precisa de mim ainda, porque ele está numa idade que Sim. precisa desse pai. Uhum. Em determinado momento, por exemplo, eu coloquei na frente a minha necessidade, sendo que essa criança precisava que eu atendesse às necessidades dela. Então, Dela, sim. essa dinâmica, eu ter a oportunidade de enxergar algo que eu estava cego e tomar novas decisões. E nessas decisões, obviamente, eu vou entrar em contato também com esse inconsciente e com dores que esse sistema familiar provavelmente, vamos dizer assim, teve. E por eu fazer parte dele, eu também tenho. Então, eu acho muito importante isso que tu está colocando, assim, que são as funções, né? A função paterna, a função materna, qual é o lugar do filho, né? Uma outra coisa que eu falo muito aqui do nosso desafio de ser filho, né? Parece que a gente esqueceu de ser filho. A gente não sabe ser filho. A gente é pai dos Também. pais, filho dos filhos, ou seja, não tem como ser filho dos filhos, né? Exatamente. E isso não leva, não deixa, a gente fica completamente agarrado em adoecimentos e conflitos. Eu queria aproveitar, Luiz, Exatamente. eu sei que tu provavelmente tu está querendo finalizar algumas linhas de raciocínio que tu teve ali, mas Sem problema. teve algumas perguntas interessantes aqui. Por exemplo, Pode mandar. como a gente pode diagnosticar, como a gente pode se perceber um dependente ou um codependente? A Renata fez essa pergunta. Interessante. Renata, olha, como o campo puxa, né? E hoje mesmo, Renata, eu fiz uma constelação que era um codependente claríssimo, cristalino. E o cliente chegou não sabendo elaborar essa queixa. Sabe assim, não tem uma queixa, tipo, tem várias, mas não sei como. Assim, ok, coloquei lá os problemas. Pronto, vamos generalizar e ver o que acontece. Vamos pôr os problemas. E aí ficou claro que se tratava de uma questão de codependência. Primeiro começou com uma dinâmica muito nítida. Certo, eu vou fazer o certo, eu estou fazendo errado, vou fazer certo, estou fazendo errado, certo. Uma necessidade de acertar, de ser perfeito, de atingir um perfeccionismo que não existe. Então, deixa eu ver se eu até consigo mostrar aqui. O dependente e o codependente, eles oscilam nos 3 papéis do triângulo dramático. Não tem como falar de dependente e codependente sem citar o triângulo dramático. Então, deixa eu ver se eu tenho um esquema aqui já pronto. Eu acho que vai estar tudo riscado, porque eu vou riscando durante os atendimentos, mas eu acho que vai dar para compreender. O triângulo dramático, gente, é um movimento que a gente usa como defesa de ser um salvador, de ser um vilão ou de ser uma vítima. Então, quando a gente se percebe numa dessas dinâmicas, significa que nós estamos num movimento infantil. E muito provavelmente a gente não vai conseguir tomar uma decisão que seja adulta. Exato. E o codependente é o típico, o salvador. Então, deixa eu só ilustrar aqui. Eu acho que vai dar para ver. Então, aqui é o triângulo dramático, tá? Tem o acusador,
o acusador é sempre o certo da história. E se ele é o certo, as outras pessoas estão erradas. O salvador, que é a pessoa boa, a pessoa que anula, é o codependente. Anula as suas necessidades básicas, emocionais, para ficar cuidando do outro. Ele se esforça para ser a pessoa boa, tá? Para se sentir superior às outras. E a vítima é sempre a inocente e os outros são culpados. E tudo isso gira sempre em torno de um problema, tá? É um mundo de ilusão. Então, o codependente, ele precisa de uma vítima. Ele precisa de uma vítima. Porque ele vai cuidar da vítima, ele vai suprir as necessidades da vítima. Então, ele é o que salva, ele que dá conta, que nem eu falei anteriormente, eu preciso estar perto, senão ele vai usar droga, eu preciso estar perto porque senão ele vai ter uma recaída, eu preciso estar perto, senão ele vai comer, ele vai morrer, e se isso acontecer, a culpa é minha, entendeu? Então, o codependente sempre precisa de uma vítima, alguém para cuidar. Só que, de repente, nessa reviravolta, chega uma hora que a vítima pode falar assim, viu, mas eu não estou pedindo para você cuidar de mim. Estou pedindo para você... Você está fazendo isso porque você quer. Pronto, trocou. Aí a vítima vira o acusador, é o monstro da história, e o salvador vira o coitadinho, vira a vítima. Você não está vendo tudo que eu estou fazendo por você. Você não me reconhece tudo que eu fiz por você, porque eu sacrifiquei tanta coisa para ajudar você e você não vê. Então fica nesse ciclo o tempo inteiro. Isso não acaba. Não acaba. Então, por exemplo, um dependente químico, por exemplo, enquanto ele está dentro de casa, está no controle do pai, da mãe, enquanto está no controle do codependente, tá no meu campo de visão. Tá tudo bem. Eu fico até tarde para ver se ele chega, o que ele está fazendo, eu vou buscar ele no meio dos amigos usando droga. Eu sou o herói. Sou o herói. Eu vou fazer tudo o que precisa fazer para salvar o meu filho, ou meu amigo, ou minha mãe. Meu marido, a minha mulher. Meu marido. Eu tenho. É por minha causa que ele está vivo, que ele. Entendeu? Então é o superior, ele tem que se sentir superior. E aí, muitas vezes, por exemplo, esse filho foi internado. Sumiu a minha droga. O meu filho, meu marido, quem é o dependente desse codependente, sumiu a minha droga. O codependente, do mesmo jeito que o dependente, vai ter crise de abstinência, igualzinho, como se fosse uma dependência de comida, uma dependência de droga, de compra, de jogos, de sexo. A mesma coisa, também vai ter crise de abstinência. Então, quando vai alguém se tratar, não tem como tratar um dependente sem tratar o codependente. Mas não é nem perca tempo. Assim, nem perca tempo que não vai funcionar. Não vai sair do lugar e vai continuar do mesmo jeito. Vai ser o ciclo sem fim. Tá? E aí, é básico. Vai tratar o dependente, tem que tratar o codependente. Senão, o problema não acaba. Então, tem várias situações que você descobre que você é dependente, codependente. E uma delas é essa. É você querer ser perfeccionista, sempre fazer o certo, sempre ser a superior. Uma dificuldade enorme de pedir ajuda, de não aceitar esse pedido de ajuda, de não querer incomodar os outros. Isso é uma codependência. Eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. Só que vai chegar uma hora que não dá. Não dá. Vai chegar uma hora que você vai carregar tanta coisa que, de repente, a coisa explode. E aí, quando explode, pode ser tarde demais. Então, quanto antes você se ter a humildade de assumir o seu problema, gente, problema todo mundo tem. E não há problema nenhum em ter problemas, porque é natural do ser humano.
Tenho, sou, vou tratar, ok, pronto. Mas Tem a uma gente regra, cria um carnaval por causa disso. tem uma regra que eu uso, e hoje estava refletindo sobre ela, que de repente pode ajudar nessa pergunta da Renata, que é a gente se perguntar, é, eu preciso disso para? Porque se nós somos Uhum, adultos e eu tenho uma resposta de que eu preciso disso para, significa que eu não tenho autonomia sobre alguma coisa. E essa alguma coisa uhum, pode ser qualquer coisa, pode ser um sim. transporte, pode ser a proximidade desse filho, né? Pode ser um trabalho, por exemplo. A pessoa que não Uhum, consegue, por exemplo, parar de trabalhar, é porque ela precisa de muito trabalho. Agora, por exato, que ela precisa de muito trabalho? Né? exato. Normalmente, esse excesso também pode estar escondendo. Então, talvez uma regrinha Uhum, boa para a gente ter um referencial é nós, agora aqui, a gente se questionar do que eu preciso na minha vida. E eu preciso de um tanto de coisas na minha vida, isso não tem problema nenhum. uhum, Agora, nós passamos a ter um problema quando a gente não está, quando a gente está cego. Tipo assim, eu dependo de um tanto de coisa, ou eu sou uhum. codependente de um tanto de coisa, e eu não estou olhando para isso, eu não estou cuidando disso e aprendendo a me relacionar com isso, criando um movimento de autonomia em relação a alguma coisa. Vocês concordam com isso? Exatamente. Concordo completamente. E é exatamente a questão do dependente também, né? Tudo que foge. O que que é o dependente? É quando sai da linha do suficiente. Então, em distúrbios alimentares, a gente trabalha muito a questão do suficiente, tá? Então, principalmente função materna, função paterna, foi dada o suficiente, foi dada mais que o suficiente, foi dada menos que o suficiente. Então a gente sai da linha do suficiente, por isso que surgem os vícios. Então eu como mais do que o suficiente, entendeu? Faltou função materna, por exemplo, então, eu vou suprir essa deficiência, esse déficit de função materna com cigarro, com drogas, com bebida, tá? Esses traumas da fase oral. É a mesma coisa como se fosse comer, a mesma dependência de você vai comer, você vai jogar, você vai partir para um vício em sexo. Então, tudo que não foi o suficiente, a gente precisa suprir de alguma maneira esse déficit dessas funções, e aí a gente desvia para comida, para droga, para quê? Para não ver Raiz, o real problema, a raiz do problema. a grande Então dúvida. eu vou criar um monte de vício. Então eu vou trabalhar bastante. É sair da realidade, é sair do mundo da realidade. Então todo vício é como um vício em droga mesmo. Então quando a gente trabalha em distúrbios alimentares, tem a vigorexia, que é você se matar dentro de uma academia, você treinar mais do que o suficiente, fazer um exercício mais do que o suficiente. O seu corpo nunca está bom o suficiente, precisa mais, mais e mais e mais e mais. Para quê? Para não entrar em contato com a dor, com a realidade. É sempre uma fuga da realidade. Sempre no mundo da ilusão. É um Sempre outro é aspecto a que a gente trabalha muito vítima. na consciência sistêmica, né? O que é uma percepção da realidade e o que é uma percepção de ilusão, que é algo super Uhum. importante dentro do método que a gente trabalha. Luísa, tem uma outra pergunta aqui da Rosângela, para a gente, vamos ver se a gente consegue ajudar ela. É quando os filhos Manda se dão ver. um impacto na vida dos pais. Qual a dinâmica Uhum. saudável nessa experiência? Eu acho que eu posso te ajudar, Rosângela. O impacto é grande quando os pais não estão com objetivos, não estão com um propósito de vida e não estão com a sexualidade deles bem resolvida. Uhum. Alguns nuances, né, de possibilidades que seria interessante tu olhar. Se tu está com um projeto Sim. de vida, se está com objetivos, como é que está a tua sexualidade, como é que está a tua relação com o pai desses filhos, por exemplo, não é? Porque a dor maior, às vezes, essa codependência dos filhos em idade que eles já não dependem mais dos pais, normalmente está escondendo alguma coisa. Porque a Uhum. natureza, o natural seria isso, caminhar, os filhos caminharem para a vida, né? Não sei se tu gostaria de Exatamente. acrescentar mais alguma coisa, Luiz. Sim, eu acho que é interessante também, totalmente
engajada no que você falou, é a síndrome do ninho vazio. Então, é a mesma coisa. O filho foi embora, vai dar crise de abstinência nos pais. É, Então, é exatamente isso. Os pais, os filhos têm que vir do excesso de amor dos pais. Então, esses adultos precisariam estar preenchidos já para poder suprir as necessidades básicas emocionais desse filho. Então, não aconteceu. Por quê? Por que não aconteceu? Porque esses pais também não receberam, não foram preenchidos pelos pais deles. E aí vai cobrar dos filhos o que não pôde receber dos seus pais lá no passado. Então vai ser sempre o canto da sereia. Volta, volta. E aí sempre vai aparecer uma dinâmica nas entrelinhas. Ai, porque eu tô sofrendo. Ai, você tá vendo aqui a situação. Mas tudo bem, não. Vai pra sua vida, mas olha, não, mas não, você tem que realmente tem que ir pra sua vida. Então muitas vezes tem essa dinâmica do canto da sereia, porque os filhos, eles vão com liberdade para a vida quando eles sentem que os pais estão bem, são adultos, que cuidam da vida deles, como você falou, que têm os seus projetos de vida, né? Então, se os pais estão bem, estão fortalecidos, são adultos que cuidam da sua própria vida, e aquela coisa, aí entra, Paulo, eu não sei você, mas sempre entra na polêmica. Nossa, Luísa, que absurdo! Então eu vou largar os meus pais, em si, que horror! A nossa cultura brasileira ela é muito simbiótica, ela é muito simbiótica. Então a gente parece um crime, como se fosse um crime sair de perto dos pais. Só que são as leis da natureza. Não tem o que fazer. Ou você anda conforme as leis da natureza, ou a natureza vai mostrar que aí não é o caminho. e vai te Porque a cobrar. natureza não... Exato, a natureza não tá nem aí pra gente. Não tá nem aí se a gente tá feliz, se a gente tá triste. A Ela natureza continua não dançando. se importa. Ela vai continuar do jeito que tem que ser. Então, você fala assim, ai, não concordo. Sinto muito, meu bem, se você não concorda. As leis da natureza vão continuar. Elas não vão parar para discutir o que você concorda ou não. Então, faz parte. Então, essa coisa, essa simbiose, assim, o que é ir com liberdade? Queridos filhos, passo aqui para vocês, função materna, função paterna, agora vocês são adultos, vocês são pai e mãe de si mesmos, cuidam de vocês mesmos e quando vocês tiverem filhos, vocês estão totalmente capazes de exercer essas funções com os seus filhos. Então, recebo dos meus pais gratidão, que gratidão vem da palavra grátis, que não precisa receber nada em troca, e passo isso e dou isso para os meus filhos. Então, a lei do dar e receber, a lei do equilíbrio, fica tranquilamente fluindo naturalmente. Agora, se, queridos filhos, tome aqui o amor da nossa família. Mas eu dei tudo para você, eu fiz tudo por você. Nossa, a gente passou tanta coisa para cuidar de você que pagamos faculdade, pagamos escola, damos educação, comida para lavar, damos teto, damos apartamento, damos carro, damos tudo. Você não vai dar nada em troca, você não vai visitar a gente 7 vezes por semana aqui em casa. Então, fica aquela coisa assim. É uma técnica, assim, vou te prender de alguma maneira, então vem pra cá. Então, o que é o natural, o saudável? Não é que você vai abandonar os seus pais ou vai abandonar os seus filhos. Não existe abandono nessa dinâmica, porque você já está preenchido por dentro, você já tem pai e mãe dentro. Você tem dentro, não precisa ter perto. Então, filho indo para a vida, aconteceu algo. Queridos pais, eu preciso de vocês. Eu preciso de ajuda, aconteceu isso, isso, isso. Eu preciso que vocês me ajudem. Pronto. Precisou? Ok. E os pais a mesma coisa. Querido filho, aconteceu algo, uma doença, alguma coisa assim, sei lá, não tem dinheiro para pagar um hospital. Eu preciso da ajuda de vocês. O filho vai estar lá prontamente para ajudar. É óbvio que vai.
Honrar os pais é passar a função de uma maneira saudável para frente e não ficar preso no passado, senão não flui, né? E não é papai e mãe, filho está precisando de alguma coisa? Filho está precisando de alguma coisa? Filho está precisando de alguma coisa? Filho está... Ei, que mensagem que você está passando? Ó, o codependente, né? O codependente. Está passando a mensagem para o filho que, filho, você não é capaz de ir para sua vida sozinho. Você sempre vai precisar de mim. Então, filho está precisando de alguma coisa? Filho está precisando de alguma coisa? Filho está precisando de alguma coisa? Ei, quando ele precisar, ele avisa. Confia que ele é capaz, que ele é adulto, que ele vai conquistar as coisas deles com o mérito deles. Então, isso... Eu faço uma pergunta nos meus atendimentos, Paulo, que a maioria não sabe responder. Eu falo, o que é amor para você? O que é amar alguém? E aí as pessoas ficam mudas. Ou muitas falam, é cuidar, é ter perto, é carinho, é atenção. Ok, também faz parte do amor. Mas a essência do amor é liberdade. Liberdade. E é legal que tem a oração da Gestalt, que é assim, eu sou eu, você é você. E eu gosto de usar esse começo, que é mais direcionado para os relacionamentos amorosos, mas eu gosto de encaixar em todas as relações. Eu sou eu, você é você. Eu não vim para esse mundo para corresponder às suas expectativas. E você também não veio para corresponder às minhas. Teve uma pergunta... E se encaixa em tudo, né? Teve uma pergunta Esse super pai e mãe para esses filhos. Luísa, de que dinâmica a gente pode criar no sentido de favorecer para esse afastamento, né? O que a gente poderia olhar e fazer para favorecer esse afastamento? Por exemplo, da relação de filhos que já estão na adolescência para a fase adulta, ou até já estão adultos, aí com 50, 60 anos, né? E ainda continuam filhinhos da mamãe, filhinhos do papai. Então, o que fazer para favorecer isso? Exatamente. E é uma dinâmica que, assim, eu tenho muitos clientes que, Eu também. Paulo, é uma dificuldade, mas é uma dificuldade de deixar o ninho, sabe? Eu tenho cliente que mora lá longe. A mãe e o pai estão aqui no Brasil, eles moram lá em outro país, na ilusão de que não, estou longe. Mas manda dinheiro todo mês, vê os pais como coitadinho, aí liga assim, então o filho, a filha ganha mais, a necessidade é o que eu preciso dar para os meus pais, eu preciso direcionar isso para eles. Só que não, e aqui nós entramos numa outra dinâmica aí de codependência, né, de uma inversão de ordem, né? Isso, em que o filho exatamente. se torna maior que o maior, né? Maior que o meu pai, que a minha mãe. Exatamente. E uma outra coisa que eu uso muito, Luísa, não sei se tu concorda comigo, é a relação de como, por exemplo, esse filho ou esse pai, essa mãe, se relaciona com a culpa. Porque tanto o filho para ir embora, quanto esse pai e essa mãe, terão que se haver com o que a gente chama de má consciência. Se eles tiverem um significado, por exemplo, de amor, que amor é perto. E nós sabemos pela consciência sistêmica que todo o amor que é perto, ele é um amor infantil. Um amor adulto é um amor distante. Para quê? Para que aqui gere uma energia que vá para frente. E aqui volte para a sua natureza, para a sua origem, lide com a sua sexualidade, cuide da sua vida. Assim. Então, uma pergunta interessante para quem está querendo essa resposta é: tu sabe te relacionar com a culpa? Tu sabe te relacionar com o desconforto do que nós chamamos de uma má consciência, que é uma coisa como se eu estivesse fazendo algo errado. E por que a gente sente isso, que está fazendo algo errado? Porque tem uma autoridade dentro de mim que diz que o certo é ficar perto. E aí eu preciso quebrar essa regra. Quando eu quebro essa regra para fazer algo que é saudável, eu tenho uma dor, eu tenho uma sensação de muito desconforto. Se eu já sei disso intelectualmente, quando chegar essa dor, eu vou cuidar dela. Eu, como adulto, olho para isso e digo, é assim mesmo. Eu vou dar um passo com respeito, com gratidão ao que eu recebi, eu vou dar um passo um pouco diferente de vocês e sigo levando tudo que eu recebi de bom da minha família para frente. E é por amor.
Por amor. É por amor à família. Não é, por ser ruim, nossa, a ovelha negra da família lá. Porque quando isso acontece é muito comum, porque a pessoa, quando ela se vê indo para uma dinâmica diferente da família de origem, bate a culpa porque ela sente que está traindo a mãe, que está traindo o pai, e isso dói. É exatamente aqui, ó. É a dor. Mexer com pai e mãe dói. Ninguém quer mexer com pai e mãe. Porque a gente fica numa idolatria, e isso eu senti muito. Eu demorei para perceber, sério, Paulo, eu demorei para perceber que meu pai e minha mãe São são seres humanos, pessoas né? comuns. São seres humanos. Na minha cabeça, pai e mãe eram seres divinos, perfeitos. E eu vendo meu pai na posição que ele está, meu Deus, é inalcançável, entendeu? A minha mãe, que sempre me dava tudo. E eu assim, gente, quando é que. Quando eu sou capaz de chegar nesse nível? Então, eu sempre ficava nesse complexo de inferioridade, tipo, eu acho que eu nunca vou conseguir. Então fica aquela coisa assim, pai e mãe é algo divino, a função é divina, mas os seres humanos são seres humanos comuns. E quando eu percebi isso, isso me deu uma liberdade, e não só para mim, deu uma liberdade para minha mãe também, para o meu pai, porque eles não, assim, dá uma liberdade para os pais também, que eles não precisam corresponder essa perfeição que a nossa sociedade impõe, que mãe é coisa linda, maravilhosa, Nossa Senhora, em Deus, a mãe de um jeito que não precisa, não precisa. Trata A como mãe é só uma pessoas função, normais. né? Pai e mãe é função Com temporária. praticidade. Exato. A grande missão dos pais é se tornarem desnecessários, é passar o bastão. Eu sou a mãe da Bárbara, eu estou passando para ela essa função materna, estou dando para ela, pronto, estou dando, estou dando, estou dando. Quando ela ficar adulta, acabou. Acabou, não tem mais o que dar, já dei tudo que ela precisa. Minha mãe já deu tudo que eu precisava, E meu pai já quando deu não tudo que eu acaba, precisava, agora eu passo para frente. e quando não acaba, muito provavelmente, tanto filho quanto pai e mãe vão ter adoecimentos e conflitos. E isso não é Uhum. negativo, porque esse conflito, ele justamente ele é uma oportunidade de tentar ver alguma coisa que não está sendo vista. Então, por exemplo, filhos que não conseguem acertar em casamentos. Mas como é que vai acertar em casamento Isso. se ele precisa ficar ainda fiel e muito próximo de mãe e pai? Uhum. Se ele precisa ficar muito próximo de mãe e pai, Exatamente. ele não tem energia e nem o principal, que é a sexualidade, para se relacionar com distância e com uma energia que propulsione para frente, né? Em direção a quem? Exato. Aos filhos, aos netos desses pais. Uhum. Exatamente. E exatamente, a sexualidade é muito importante. Então, é, esclarecer que a sexualidade não é a genitalidade, é Isso. uma força que secciona da família de origem. E é uma coisa muito natural que acontece com a gente. Acaba. Vai acabar? Acabando, eu volto aqui, aí eu peço que vocês retornem para a gente fazer um fechamento aqui. Certo. Então, Tá bom? eu vou continuar falando. Você já vai sair ou eu Já continuo vou sair, falando? tenho 20 segundos. Eu vou encerrar aqui, já estou voltando e peço que vocês retornem para a gente responder mais algumas perguntas aqui e fazer o encerramento. Já estou Fechado. voltando. Um minutinho.